Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2, o texto que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 2. Eu gostaria que pudéssemos fazer essa leitura de forma alternada, do verso 1 até o verso de número 20. Mesmo assentados, os irmãos, mas com toda a atenção e reverência à palavra, Lucas, no capítulo de número 2. Texto que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus. E o texto nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu como levarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-las no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ainda o verso 21, falando da circuncisão de Jesus, diz: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Nós estamos aqui alegres, com a vinda desse bebezinho. Nós sabemos que ele de fato é a promessa de todo o Antigo Testamento, é a promessa da vinda do Messias, aquele que entrou na nossa vida, entrou na história da humanidade e na minha vida e na sua. E como vimos na nossa escola bíblica hoje, nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor desejou um dia entrar na nossa vida. Já parou para pensar nisso? Nós estamos aqui porque o Senhor olhou para mim, para você, para cada um de nós e disse: vou reuni-los, porque nas palavras de Pedro, que temos mencionado tanto aqui, que antes nem povo eram,
agora sejam chamados por povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui porque Deus tem algo para cada um de nós. Nós, quando chegamos nessa época do final do ano, nós agradecemos a Deus, nós louvamos ao Senhor, abrimos o coração para que a alegria, né, do nascimento do nosso Redentor Jesus possa ecoar na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos nos preparar para cantar um hino agora, Pequena Vida de Belém. Enquanto nos preparamos para cantar, se você puder, eu peço para que fique em pé assim, logo depois da oração. Eu vou orar enquanto nós estamos ali nos preparando, enquanto a Pri está ali dirigindo para o teclado, agradecendo a Deus. Mas se você puder, já fique em pé, porque depois nós já vamos todos juntos cantarmos o hino 232, Pequena Vida de Belém. Nós vamos antes orar e louvar e agradecer a Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo Senhor, ó Pai, que criou o universo. O Senhor é o Deus Criador. O Senhor, ó Deus, decidiu nos criar o homem, ó Pai. E mesmo o homem, havendo se distanciado em pecado, se rebelado contra o Senhor providenciou um Salvador, que é Cristo, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque aprove ao Senhor entrar na vida de cada um de nós. Nós estamos aqui, ó Deus, unicamente pela tua graça e misericórdia. Nós estamos aqui felizes com este pequenino que nasceu, ó Deus, lá em Belém, e nasceu, ó Pai, também nos dando nova vida, nos reconciliando com o Senhor através do mérito, do seu sacrifício, da sua vida, da vinda do Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através das canções, através da mensagem, e saiamos edificados, relembrados e fortalecidos na fé, por termos como Senhor e Salvador este menino que recebeu o nome de Jesus, e assim o nosso Redentor, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar hino 232, Pequena Vida de Belém.
E que bom é, de fato, nós podermos estarmos aqui reunidos, né? Nós nos reunimos semana após semana, mas hoje que de fato esteja na nossa mente o nascimento do Senhor. E é isso que nós vamos continuar nesse momento louvando e cantando a Deus. Os irmãos podem se assentar. Enquanto nós não temos as letras projetadas, eu gostaria que vocês prestassem uma atenção especial às canções que nós iremos cantar, aos louvores que nós iremos proclamar. Muitos são conhecidos, muitos nem tanto, mas nós vamos aprender juntos, cantar juntos e agradecer ao nosso Deus. Que nenhuma dessas distrações que possam vir a acontecer, que como o pastor já tem falado muito, há muito tempo, que essas distrações não nos façam perder o foco da estrela que vem acompanhando o caminho dos pastores, chegando até onde nascia o Rei Jesus. Como será que seria aquela estrela? Como que ela se destacava das outras? Como que aqueles pastores eram conduzidos para aquele lugar? Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: eles estavam procurando o Salvador e eles encontraram o Salvador. Amém? O texto de Romanos, capítulo de número 10, verso 9, nos chama também a olhar para esse menino e entender que ele veio com uma missão. Jesus muitas vezes dizia: eu vim porque eu tenho um trabalho a fazer. E esse trabalho era o de levar a mensagem do Evangelho, da salvação dos nossos pecados. E o texto de Romanos 10, verso de número 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós estamos aqui nos alegrando com a vinda desse menino, com a vinda, o nascimento do Messias, e devemos lembrar que ele veio com a missão de nos resgatar. Ele veio nos livrar do inferno de fogo, de uma eternidade longe do Criador. Ele veio exterminar o medo nas nossas vidas. Você tem medo? Quem é que enfrenta crise? Todo mundo enfrenta crise, mas você já parou para pensar que nada, nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor? Você já parou para refletir que mesmo se a sua vida terminasse agora, pela fé em Cristo, fé que Ele te deu, você estaria diante dele e seria recebido pelo Senhor? Mas isto porque em um determinado momento o Espírito Santo tocou em mim e em você, para que pudéssemos entender isso que Romanos 10, verso de número 9 nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será assim. Tem um momento agora para você fechar os olhos, ore a Deus, confesse ao Senhor o seu pecado, a sua transgressão. Daqui a alguns instantes nós iremos orar todos juntos. Agradecemos o espírito de oração, lembrando o motivo de comemorar o nosso Natal, aquele que veio encarnado para morrer pelos nossos pecados.
do Senhor. É interessante que João, ele vai fazer um movimento interessante aqui, né? Ele nos conduz da manjedoura, e é como se ele nos tirasse da manjedoura e nos levasse para a eternidade. Por quê, irmãos? Porque os outros evangelhos, Mateus e Lucas, eles narram o nascimento histórico de Jesus. O texto que foi lido no início, na liturgia, foi Lucas 2, falando do nascimento do Senhor. Você tem também esse texto em Mateus, né? Mateus, Lucas. O nascimento histórico de Jesus é narrado ali, mas João, ele vai trazer um significado teológico. Ele vai falar desse menino de Belém como sendo o Logos divino, o Verbo divino. Jesus é a encarnação da palavra, é o Deus verdadeiro. É aquele que entrou na história para revelar o Pai, revelar o seu amor e para redimir pecadores, dentre os quais eu e você. João, ele vai trabalhar essa questão então. Então, para ele, João, o Natal é a manifestação suprema da glória de Deus. Em nosso favor, em graça e verdade. E vimos sua glória como do unigênito do Pai. Nós temos este evangelho e esse texto, e eu gostaria de rapidamente aqui tratar de algumas lições que esse texto nos coloca. Não vamos olhar versículo por versículo, verso por verso. Esse texto, eu acredito que só ele dá para a gente ficar um ano falando sobre ele, mas para essa ocasião, pelo menos 3 ou 4 breves lições. A primeira diz que o Natal começa na eternidade de Deus. Quando nós olhamos para o Natal, nós percebemos a grandeza do Criador. Sabe por quê? Porque quando eu era pequeno, né, ou como alguns dizem, quando eu era criança, pequena lá em Barbacena, né, tá vendo? Quem riu é porque já está revelando a idade. Mas, quando nós olhamos para essa questão do Natal, né, nós percebemos que este movimento do Senhor de nascer foi um movimento de muita graça e de muita misericórdia pelo povo do Senhor, pela sua criação, pelos seres humanos caídos. Por quê? Porque o Senhor Jesus existiu quando? Daí eu lembro quando eu era pequeno. Né? Uma vez eu li a Bíblia enquanto criança e achei que Jesus nasceu no Novo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Uma criança às vezes não entende, não faz as conexões que nós fazemos, né? Não entende ali as promessas que fazem parte, né, do ótimo demais. Eu falei, essa é a essência, o Natan está dando risada, que é o Natan que ouve, né? É a essência da humildade. Eu sou apenas um rapaz muito ótimo demais. Mas brincadeiras à parte, muita gente vive assim, e isso é a tragédia do pecado. Porque quando a pessoa pensa que não precisa de um Salvador, ela pensa que ela é ótima demais. Ela não tem a necessidade. Isso porque o pecado, ele traz algumas consequências, a consequência da cegueira espiritual. Uma pessoa sem a graça de Deus na vida, ela é cega espiritualmente. Ela pode ser uma pessoa que tenha muitos conhecimentos, mas espiritualmente é uma pessoa morta, cega, não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Espiritualmente falando. Uma pessoa que vive ainda esta tragédia da rejeição humana ao Criador, à luz, ao Verbo divino, é uma pessoa resistente à luz. João está dizendo aqui de que, de fato, ele veio para que testificasse a respeito da luz. E na Bíblia, muitas vezes, existe a diferenciação entre luz e trevas, muitas vezes fazendo uma relação direta com o pecado, com o afastamento de Deus. Pois é, pessoas vivem hoje essa realidade. Cegueira espiritual, resistência à luz. Quer ver uma outra situação ainda? Incapacidade moral de receber a verdade sem a graça de Deus. Pessoas são incapazes de entender a graça. Falávamos sobre isso hoje pela manhã. É uma dificuldade que nós temos porque nós queremos o mérito da salvação para nós. Nós não queremos depender de ninguém. O ser humano é criado assim. Quando nós olhamos para o pecado original, é muito evidente ali a necessidade do ser humano criado à imagem e semelhança do Criador, de ser independente, de não mais precisar prestar contas. Já pensou se Deus chegasse para você e falasse assim: se você quiser, eu deixo você ser independente de mim, fazer o que você quiser, sem sofrer consequências.
Eu acredito que se Deus falasse isso para a gente pelo menos ia considerar, interessante esse negócio aí, hein? Mas eu posso fazer o que eu quiser, o que você quiser. Não, mas o Senhor diz que é pecado. Não, mas não vai ter mais ninguém para dizer para você que é pecado. Faça aquilo que seu coração desejar. Já pensou? O que a gente faria? Talvez coisas que hoje nós apontamos para outros e dizemos, como um ser humano pode fazer isso? Talvez nós faríamos. Mas o pecado, ele vem trazendo isso, essa incapacidade de entender que nós precisamos da graça. Porque é a graça de Deus quem faz entendermos a questão da escuridão, das trevas e da luz, e nos aproximarmos da luz. É a graça do Senhor que faz com que eu e você possamos entender a necessidade que nós temos da presença do Senhor. É muito interessante e eu gostaria de fazer uma colocação aqui. O apóstolo Paulo nos lembra exatamente isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo pela graça de Deus. Nós cremos na Bíblia como revelação de Deus pela graça de Deus. Nós cremos na igreja como povo de propriedade exclusiva de Deus pela graça de Deus. Nós chamamos um ao outro de irmão pela graça de Deus. Nós cantamos louvores e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, vimos a sua glória. Nós cantamos isso pela graça de Deus. Nós estamos reunidos como povo de Deus pela graça de Deus. É o que diz o apóstolo quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Dessa forma, irmãos, Deus não deve nada para cada um de nós. Não é porque nós estamos aqui, porque eu estou aqui hoje à frente, porque os irmãos aqui estão aqui e passamos horas e horas ensaiando, e o João está lá no projetor, e os irmãos aí, o Marcelo e o Alexandre, os diáconos estão aí nos auxiliando. Não é por conta de nada disso que nós vamos chegar diante de Deus, não é porque nós entregamos o nosso dízimo, porque nós estamos na igreja. Sabe o que acontece? Esse desejo de auto-justificar, né, faz com que a gente queira dizer para Deus, está vendo? Nós estamos fazendo coisas para o Senhor tem que nos salvar. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse a graça dele, não estaríamos aqui. Se Deus nos largasse, e às vezes ele larga algumas pessoas, né? Leia lá o início da carta aos Romanos, Deus entrega as pessoas à sua própria vontade, à sua própria depravação. É por isso que a gente tem visto aí tanta coisa acontecendo. Pessoas que zombam de Deus, pessoas que se afastam, que dizem a plenos pulmões, eu não creio, ou eu não preciso. E Deus larga, fala, tá bom. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é quando Deus larga a pessoa para ela viver, para ela fazer o que ela quiser. Quando Deus diz, tá bom, você não me quer na sua vida? Você está por sua conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós estamos hoje reunidos aqui, se nós fazemos parte desta igreja, que é um pedacinho do corpo de Cristo, da igreja universal, da igreja invisível, da igreja verdadeira, constituída de todos aqueles que foram alcançados, remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque o Senhor tem tocado nos nossos corações. E isso significa que Ele nos ama. E que nós temos razões para louvá-lo, para engrandecer o seu santo nome. Essa razão de estarmos aqui, uma delas. Se não fosse a graça do Senhor, aqui não estaríamos. O grande pastor e autor R.C. Sproul, falando sobre isso, certa vez ele afirmou: a rejeição de Cristo não foi mero erro intelectual, mas rebelião moral contra Deus. E se nós estamos aqui, nós devemos entender, o Natal, ele vai expor para nós tanto o amor de Deus quanto a condição caída do homem. Nós estamos aqui e nós estamos nos alegrando, porque aquele que sempre existiu, o Verbo eterno,
o Verbo que existiu com Deus e o Verbo que é Deus. Ele entrou na história, ele entrou na minha vida, na sua vida, com graça e misericórdia, e tirou como se tivéssemos tampões nos nossos olhos, para que pudéssemos enxergá-lo. E assim enxergar a necessidade de entregar a nossa vida nas mãos dele. E assim orarmos para que, mais uma vez, ele derramasse graça e misericórdia. Por isso que nós estamos aqui. O Natal deve ser esse momento em que nos alegramos, porque o nascimento do Redentor significa o amor do Senhor. Como nós falamos anteriormente, o Natal não é o início de Cristo, mas é o início da sua obra redentora na história. Nós devemos olhar para essa data e perceber que ali, aquele bebê nascendo, ali significa o nascimento da misericórdia do Senhor por nós. Ali nós temos a nossa esperança, naquele menininho que nasceu ali, naquela manjedoura em Belém. Mas o Natal também, e a terceira lição nos diz, concede graça àqueles que creem. Se por um lado esse texto também nos diz que o Natal revela a tragédia da rejeição humana, mostrando que no verso 11, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. No verso de número 12, João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui nós entendemos o que, irmãos? Que a encarnação de Jesus tem um propósito claro, a adoção espiritual de cada um de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Levante a mão se você tiver coragem. Você é uma pessoa perfeita? Você poderia tranquilamente estar diante do Senhor Jesus e dizer assim: eu mereço a salvação pelos meus méritos? Tinha uma novela que passava há muito tempo atrás, e essa novela, ela tinha uma viúva que dizia assim: eu não cometo pecado, nunca pequei. Lembra? Era uma viúva, né? Lembra? Ah, Mariana, lembrou. Muitas pessoas vivem assim, achando que tem méritos diante do Senhor. Mas, por outro lado, se não temos a coragem de levantar a nossa mão e dizer: eu devo estar aqui na presença do Senhor pelos meus méritos, nós aprendemos no verso 12 que a todos quantos o receberam, o Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E vou dizer algo para você. Não pense você que lá, há tanto tempo atrás, quando Jesus caminhava carregando aquela cruz, não pense você que depois, ali, já no início da sua vida adulta, no seu ministério terreno, quando ele ora ao seu pai e diz: se possível, passe de mim esse cálice. Não pense você que o pai diz assim: não, morra por eles, que eles serão tão perfeitos, que a perfeição deles será tanta, que nos trará tanta alegria, que vai valer a pena você morrer. Não, não pense isso. Porque o Senhor sabia exatamente como nós seríamos. Não falo por você, por precaução, por respeito e por consideração, mas falo sobre a minha vida. Eu fico assustado com o tanto de egoísmo que tem dentro do meu coração. Eu fico assustado, e muitas vezes entristecido, porque já era para mim ser tão mais parecido com Cristo e ainda não sou. Mas uma coisa que me tranquiliza é saber que não é isso que assegura a minha salvação. O que assegura a minha salvação é a fé. De que não é o meu mérito quem resolve, mas é o mérito dele. Quando nós percebemos isso, meus irmãos, nós vamos olhar para esse mundo caído e vamos ficar aí, muitas vezes, desesperados. Vi até uma figura interessante esses dias na internet, que era uma pessoa olhando para a televisão e uma pessoa olhando para a Bíblia. E uma pessoa olhando para a televisão dizia: estamos perdidos, enquanto a pessoa que olhava para a Bíblia dizia: estamos salvos. Interessante, né? Porque hoje em dia você liga a TV, esses canais de notícias, só falta escorrer sangue, pelo móvel da sala. Mas quando a gente olha para a palavra, nós percebemos que mesmo
com a nossa pequenez, o Natal concede graça a quem? Aqueles que creem. E se nós cremos, isso significa que a graça de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. É isso que a gente precisa lembrar nesse Natal. A encarnação do Senhor, ela tem esse propósito claro, a sua encarnação, o seu nascimento virginal. Essa adoção, não por sangue nem vontade humana, mas pelo novo nascimento concedido por Deus. Não existe a necessidade de sermos perfeitos para que entendamos que o Senhor já está operando nas nossas vidas. Você tem fé em Cristo Jesus? Mas a todos quantos o receberam, já recebeu Ele na sua vida? Já declarou que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, da tua caminhada? Já declarou que sem Ele você está completamente perdido? Já parou para refletir que se não fosse pelo sacrifício dele, você poderia até ir morar dentro de um mosteiro, se afastar do mundo, para tentar de alguma maneira se afastar do pecado, mas você iria morrer e iria para o inferno. E você não vai para o inferno porque Ele morreu esta morte no seu lugar? Porque se aparecesse um anjo diante de você agora e dissesse: por que você deve entrar no reino de Deus, o Pai? Você poderia dizer: porque eu criei e eu tenho fé em Cristo Jesus, o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário no meu lugar, pelo mérito dele eu sou salvo. É isso o Natal, irmãos, é isso que a gente tem que lembrar. Um grande teólogo chamado Herman Bavinck, falando sobre isso, ele traz algo maravilhoso que talvez nós devemos ouvir hoje. Ele diz o seguinte: esta graça de Deus, ela é uma graça que ela perdoa, mas ela não apenas perdoa, ela recria o homem. A graça do Senhor está sobre a sua vida, e esta graça traz a você perdão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E isso significa que ali o plano redentivo de Deus, a redenção, o perdão dos nossos pecados, ali estava nascendo. E esse plano se consumou depois deste menino adulto, quando ele entrega a vida por cada um de nós na cruz. O Natal, dessa forma, nos lembra que em Cristo Deus forma uma nova família redimida. Se eu dissesse assim para você: olhe para os irmãos que estão ao seu redor. Se eu dissesse não, eu vou dizer: olha aí, dá uma olhada ao redor. Olha, pode olhar para as pessoas. Você conhece todo mundo? O que você talvez não lembre em todo o tempo é que você está olhando para pessoas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. Ah, mas até aquele ali? Sim, até aquele ali. Ah, mas até aquela ali? Sim, até aquela ali. Todos nós. Porque não cremos e não precisamos esperar e aguardar ou descansar no mérito das nossas atitudes, mas na atitude daquele que morreu por nós. Quando nós lembramos do Natal, nós devemos lembrar disso, desta graça que se manifestou no nascimento do Senhor, desta graça que, como Bavinck diz, não apenas perdoa, mas recria o homem. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, eu acredito que o verso 14 nos traz mais uma lição, quando nos diz que o Natal manifesta a glória de Deus em graça e verdade. Verso de número 14. E o verbo se fez carne, agora eu não consigo mais ler sem querer cantar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou. Aqui está o centro do Natal. Aqui é o coração do Natal. Deus se fez carne. O Deus que nós vimos na primeira lição, esteve desde o princípio. O Deus que estava com Deus e era Deus. Ele se fez carne. A glória divina se tornou acessível para nós. Nós entendemos aqui por esse versículo 14 também, que a graça venceu a distância entre Deus e o homem. Ele veio ao nosso encontro. Ele não apenas entrou na história, mas entrou na minha vida, entrou na sua vida. Para cada um de nós aqui, em um momento, em uma data específica, mas ele entrou na nossa história. Ah, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. Davi teve, Paulo teve, Jacó teve,
Jó teve. Tanta gente passou por tanta dificuldade e nós veremos eles todos. E vamos comer um churrasco celestial no céu ainda. O restaurante da Sílvia. Vai ter o restaurante da Sílvia. Na glória eterna. E nós vamos lá. Já pensou você sentar lá, aí de repente, ô Davi, senta aí, Davi. Ô glória. Isso está preparado para nós, porque a graça venceu a distância entre Deus e o homem. O grande pregador Charles Spurgeon, ele declarou certa vez: Cristo desceu tão baixo para nos levantar tão alto. Olha que coisa maravilhosa. O Natal é um encontro entre a santidade de Deus e a necessidade humana. Que você possa tomar posse disso. Que você possa, assim como Spurgeon, entender que para nos levantar tão alto, Cristo desceu tão baixo, abriu mão da sua glória e veio, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso é graça de Deus. Para concluir, celebrar o Natal à luz das palavras de João é adorar o Verbo eterno, é adorar aquele que se fez carne para salvar a minha e a sua vida. Não basta apenas contemplar ali um presépio. É necessário o quê? Receber o Cristo que ali nasceu. É necessário se alegrar com o Cristo que nasceu. É necessário você dizer: muito obrigado, Pai, porque aprove ao Senhor enviar o teu Filho por mim. E muito obrigado porque Ele cabalmente cumpriu esse chamado e morreu por mim. E coloque ali em primeira pessoa, coloque nessa perspectiva da primeira pessoa. Cristo morreu por mim, porque Ele morreu por mim, por você, por cada um de nós. Esse é o sentido do Natal. Olhando para isso, eu gostaria que você fizesse um exercício agora. Olhe para o mundo. Olhe para tudo que o mundo tem passado. Olhe para as notícias que nós vimos. Agora olhe para a grandeza do nascimento do Senhor e da vida dele na nossa. E responda para você mesmo: está tudo perdido? Talvez o exercício que a gente precise fazer nesse Natal é parar de olhar como aquela figura que eu disse, que você imagina na sua cabeça, olhando para a televisão: ai, está tudo perdido. E olhar para a palavra de Deus e louvar o Senhor, porque nós estamos salvos. Nesse Natal possamos dizer com fé: nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe. Irmãos, às vezes a gente fica com tanta vergonha, né? Vamos bater palmas aí para Jesus por tudo que Ele fez, louvar, agradecer. Fica com tanta vergonha, a gente fica meio perdido. É tudo para Ele, que a gente possa viver para a honra e para a glória dEle. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, nós estamos aqui, muito obrigado, porque o menino se nos deu, porque o Senhor Jesus, ó Pai, foi enviado pelo Senhor para vir a este mundo, para viver, ó Deus, a nossa semelhança, com a diferença de nunca ter cometido um pecado, mas Ele se fez pecado por nós. Muito obrigado pela graça da redenção, ó Deus, do nascimento do Criador, do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelo Redentor, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado que o Senhor está conosco. O Senhor continue derramando graça e da Tua presença sobre cada lar aqui representado, sobre os nossos corações, e que vivamos todos, ó Deus, com o desejo de sermos mais parecidos com Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. De olharmos para a palavra e termos ali o nosso coração alimentado, a nossa fé fortalecida, Deus, olhando para a verdade do Evangelho, para o Logos divino, para Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que está sentado à direita do Senhor e que, assim como o Espírito, ainda também continua intercedendo por cada um aqui, para que sejamos este povo que de fato é um povo diferente, ó Pai. É um povo que tem expectativas, é um povo que tem esperança, porque a nossa esperança está na vida, na morte e na ressurreição do Senhor e Salvador Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor já fez. E pedimos, Jesus, continua conosco, ó Pai. Continua conosco, nos guiando, continua conosco, nos livrando do mal, enchendo o nosso coração do temor do Senhor e enchendo-nos do desejo
de que, assim como Davi, possamos dizer: o Senhor é a nossa maior necessidade. Muito obrigado pela graça e misericórdia. Continua com todos nós aqui, ó Deus, nos dá uma semana, uma noite abençoada, uma semana na Tua presença, e que vivamos para a glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a presença, o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Obrigado, irmãos, todos, vocês podem assentar. Obrigado, irmãos do louvor. E olha como as coisas, apitaram hoje, hein? Tudo para querer tirar o nosso ânimo, a nossa paz. Mas o nosso ânimo está na presença do Senhor Jesus. A nossa vida, a nossa realidade, a nossa expectativa está na vida dele, na nossa. O Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe.